Olá, pessoal! Em nosso projeto de extensão Tertúlia Literária Virtual o Feminino nos Clássicos da Literatura, escolhemos 4 livros de trabalho. No primeiro encontro, realizado no dia 25 de setembro, nosso livro de trabalho foi Um Teto Todo Seu, da escritora inglesa Virginia Woolf. Esse livro é um ensaio literário que traz reflexões da autora inglesa Virginia Woolf sobre mulheres e ficção, apresentados durante uma conferência em 1928 em 2 universidades inglesas para mulheres. É interessante notar que, apesar de ser classificado como um ensaio literário, a obra envolve narrador e personagens fictícios. A intenção do ensaio é apresentar uma reflexão sobre o tema mulheres e ficção, com destaque ao entrave na produção literária das mulheres devido à situação social e financeira delas, marcada pela predominante dependência nos pais ou no marido e pela falta de oportunidades para estudar e ter uma inserção na sociedade propícia ao desenvolvimento intelectual. Virginia Woolf foca na necessidade de independência financeira e um teto todo seu para a produção literária das mulheres. Naquela época, as mulheres se casavam gostassem ou não, muito jovens e tinham que se dedicar às tarefas domésticas e aos cuidados dos filhos. As mulheres não tinham dinheiro, pois dependiam dos pais ou do marido, enquanto os homens podiam estudar e ter uma vida social que lhes enriquecia intelectualmente. As mulheres, por outro lado, ficavam confinadas ao ambiente doméstico e à criação dos filhos. Aquelas que ousassem manifestar qualquer tipo de expressão eram severamente criticadas e até mesmo consideradas imorais. Além disso, acreditava-se que a inteligência das mulheres era inferior à inteligência dos homens. Resumidamente, o livro é dividido em 6 capítulos, sendo o contexto de cada um. Capítulo 1, Mulheres em Cambridge. Capítulo 2, Mulheres na História. Capítulo 3, Judith Shakespeare. Capítulo 4, Tradição Literária Feminina. Capítulo 5, Mary Carmichael e o livro fictício Life's Adventure. E capítulo 6, Androginia. Logo no início do livro, a autora passa a palavra a uma narradora fictícia, Mary Bethel, Mary Settle ou Mary Carmichael. Ela também diz: mentiras jorrarão dos meus lábios, mas talvez haja uma verdade misturada a elas. Vocês devem procurar a verdade e decidir se alguma parte dela vale a pena ser mantida. Se não, vocês jogarão toda ela no cesto de lixo e a esquecerão por completo. Por que homens bebiam vinho e as mulheres água? Por que um sexo era tão próspero e o outro tão desprovido? Que efeitos tem a pobreza na ficção? Quais condições são necessárias para a criação de objetos de arte? 1000 perguntas surgiram de uma vez, mas respostas eram necessárias, não perguntas. E respostas só poderiam ser obtidas consultando os eruditos e justos que conseguiram ficar acima do conflito de língua e de confusão de corpo e pronunciar o resultado do seu raciocínio e pesquisa em livros que podem ser encontrados no Museu Britânico. Pegando um caderno e lápis, me perguntei: onde está a verdade? No Museu Britânico, Mary Bethel faz a sua pesquisa sobre a representação das mulheres na história. Vale lembrar que a Inglaterra daquela época era uma sociedade patriarcal, na qual a mulher era representada de forma inferior ao homem. Nas obras de Shakespeare, por exemplo, as mulheres eram poderosas, como a famosa Cleópatra, mas na vida real era totalmente diferente. De fato, na época de Shakespeare, as mulheres não podiam nem atuar, e quem fazia os papéis femininos eram homens mais jovens que ainda não tinham a voz de homens maduros. Em alguns excertos, temos as reflexões da narradora sobre sua pesquisa. É um enigma perene entender por que nenhuma mulher escreveu uma só palavra daquela literatura extraordinária, quando todos os homens, pelo que parece, foram capazes de canções e sonetos.
Quais eram as condições em que as mulheres viviam? Me perguntei, já que a ficção, o trabalho criativo que é, não cai no chão como uma pedra, como pode ocorrer com a ciência. A ficção é como uma teia de aranha, tecida talvez de forma muito leve, mas ainda assim ligada à vida por todas as suas quatro pontas. Com frequência, essa ligação mal é perceptível. As peças de Shakespeare, por exemplo, parecem que ficam penduradas lá completas por si só, mas quando a teia é colocada de esguelha, enganchada pela beira, virada ao meio, alguém se lembra que essas teias não são giradas no ar por criaturas imateriais, mas são o trabalho de seres humanos sofredores, estão ligadas grosseiramente a coisas imateriais, como saúde e dinheiro e as casas em que vivemos. Me dirigi então à prateleira onde ficam as histórias e pegando os livros mais recentes, História da Inglaterra e do professor Trevelyan. Mais uma vez procurei por mulheres e encontrei posição das e fui até as páginas indicadas. Bater na mulher, eu li, era um direito reconhecido do homem e foi praticado sem embaraço tanto por ricos quanto por pobres. Da mesma forma, continua o historiador, a filha que se recusasse a se casar com um cavalheiro da escolha dos seus pais era passivo de ser trancafiada, agredida e jogada em seu quarto, sem infligir qualquer choque à opinião pública. Casamento não era um assunto de afeição pessoal, mas de interesse familiar, principalmente nos casos das classes altas cavalheirescas. Um ser muito estranho e multifacetado assim emerge. Criativamente, ela é da maior importância, mas na prática é completamente insignificante. Ela permeia a poesia de uma ponta a outra. Ela é tudo menos ausente da história. Ela domina a vida de reis e conquistadores na ficção. Na verdade, ela foi a escrava de qualquer garoto cujos pais colocaram uma aliança à força em seu dedo. Uma das palavras mais inspiradoras, alguns dos pensamentos mais profundos sobre literatura saem dos seus lábios. Na vida real, ela mal podia ler, pouco podia soletrar e era propriedade do seu marido. Na Idade Média e na era elisabetana, o destino da mulher era a escravidão, a submissão ao homem e ao casamento forçado. Os homens tinham diferentes opiniões sobre as mulheres. Goethe as honrou, Mussolini as desprezava. Por onde quer que se olhasse, os homens pensavam sobre as mulheres e pensavam de maneiras diferentes. Uma personagem fictícia que aparece na obra é Judith, irmã de Shakespeare. A narradora menciona que se Shakespeare tivesse tido uma irmã com o mesmo talento e inteligência que ele, ela jamais teria feito o sucesso que ele fez devido à falta de oportunidades. Em um excerto do livro que diz respeito a Judith, temos: ela era tão aventureira, tão criativa, tão ansiosa para conhecer o mundo quanto ele era. Mas ela não foi à escola. Não teve nenhuma oportunidade de aprender gramática e lógica, muito menos a ler Horácio e Virgílio. Ela pegava um livro de vez em quando, um dos do seu irmão, talvez, e lia algumas páginas. Mas então seus pais apareciam e diziam para ela ir costurar umas meias ou ficar de olho no cozido e não se distrair com os livros de jornais. Na época de Shakespeare, qualquer mulher que tivesse o talento para a literatura sofria muito devido à não aceitação da sociedade. Em dois excertos do livro temos: qualquer mulher nascida com um grande dom no século XVI teria com certeza enlouquecido, se matado com um tiro ou terminado seus dias em alguma casa de campo, meio bruxa, meio maga, temida e ridicularizada. Aquela mulher, então, que nasceu com um dom para a poesia no século XVI, era uma mulher infeliz, uma mulher em uma luta contra si mesma. Todas as condições de sua vida, todos os seus próprios instintos eram hostis ao estado de espírito que se faz necessário para se libertar o que quer que esteja na mente.
Apesar das dificuldades materiais, da falta de oportunidades para estudar e da hostilidade da sociedade, muitas mulheres se dedicaram à literatura nos séculos seguintes e tiveram êxito. No século XIX, por exemplo, temos muitos livros escritos por mulheres, como as irmãs Brontë, Jane Austen, entre outras escritoras renomadas que conhecemos. Essas mulheres não foram encorajadas a escrever, conforme o excerto do livro. Fica evidente que mesmo no século XIX, uma mulher não era encorajada a ser uma artista. Ao contrário, ela era censurada, interrompida, repreendida e admoestada. Diante da vasta obra literária de mulheres do século XIX, nas prateleiras do Museu Britânico, surge um questionamento levantado por Mary Benton. Aqui, então, chegamos ao início do século XIX e aqui, pela primeira vez, encontrei várias prateleiras dedicadas às obras de mulheres. Mas por que não pude evitar de perguntar enquanto meus olhos as percorriam? Elas eram, com poucas exceções, apenas romances. Ao continuar caminhando pelo Museu Britânico e avançar pelas prateleiras dos livros, a narradora se depara com livros escritos por mulheres que falam sobre outros assuntos. Eu havia chegado finalmente, durante essa divagação, às prateleiras que contêm os livros dos vivos, de mulheres e homens, pois hoje há quase o mesmo número de livros escritos tanto por mulheres quanto por homens. Ou se isso não for bem verdade, se o masculino ainda for o sexo mais loquaz, certamente é verdade que as mulheres não são mais as únicas a escreverem romances. Há os livros de Jane Harrison sobre a arqueologia grega, os livros de Vernon Lee sobre estética, os livros de Gertrude Bell sobre a Pérsia. Há livros sobre uma gama de assuntos que uma geração atrás nenhuma mulher poderia ter sequer tocado. Ao retirar da prateleira o livro Life's Adventure, de Mary Carmichael, e ler algumas páginas, a narradora se convence de que as mulheres, assim como os homens, têm outros interesses além daquele da vida doméstica. Entretanto, analisando a obra, Mary Benton conclui: considerando que Mary Carmichael não era nenhum gênio, mas uma garota desconhecida, escrevendo seu primeiro romance em um quarto e sala, sem ter o suficiente daquelas coisas desejáveis, como tempo, dinheiro e ócio, ela até que não foi tão mal, pensei. Deem a ela mais 100 anos, concluí, lendo o último capítulo. Os narizes das pessoas e os ombros descobertos mostravam a nudez contra um céu estrelado, pois alguém havia aberto a cortina da sala de estar. Deem a ela um teto todo seu e 500 libras por ano. Deixem-na falar o que pensa e excluir metade do que agora ela inclui, e ela escreverá um livro melhor um dia desses. Em mais 100 anos ela será uma poeta, eu disse, colocando a aventura da vida de Mary Carmichael ao final da prateleira. Em outro excerto, Mary Benton comenta sobre outro livro que tirou das prateleiras, um romance do Sr. A, muito bem avaliado pelos críticos. Abriu, na verdade, foi agradável ler a escrita de um homem novamente. Soava tão direta, tão objetiva após a escrita de uma mulher. Indicava tanta liberdade de espírito, tanta liberdade da pessoa, tanto confiança nele mesmo. Tem-se uma sensação de bem-estar na presença dessa mente bem nutrida, bem educada e livre, que nunca fora contrariada ou rejeitada, mas tivera total liberdade desde o nascimento para se expandir em qualquer direção que quisesse. Entretanto, ao continuar a leitura, a narradora percebe que o Sr. A faz um protesto contra a igualdade do outro sexo ao afirmar sua própria superioridade. Aqui a narradora comenta sobre a androginia, dizendo que é fatal para qualquer escritor pensar em seu sexo. É fatal para qualquer um que escreve pensar em seu sexo. É fatal ser um homem ou uma mulher pura e simplesmente. Deve-se ser mulher máscula ou homem feminil. A narradora fictícia Mary Benton nos contou como chegou à conclusão de que é necessário ter dinheiro e um quarto, ou teto,
como a fechadura na porta e chave para escrever ficção e poesia. Liberdade intelectual depende de coisas materiais. Poesia depende de liberdade intelectual. E mulheres sempre foram pobres, não simplesmente nos últimos 200 anos, mas desde o início dos tempos. Mulheres tiveram menos liberdade intelectual do que os filhos de escravos atenienses. As mulheres, então, não tiveram a mínima chance de escrever poesia. É por isso que coloquei tanta ênfase no dinheiro e um teto todo seu. Virginia Woolf foi uma visionária. Ela vislumbrava um futuro para as mulheres. Hoje temos mulheres escrevendo nas diversas áreas de conhecimento. Entretanto, quando falamos em dinheiro e em um teto todo seu, temos que refletir. Temos muitas mulheres na literatura que não tinham dinheiro e nem um teto todo seu e se destacaram. Aqui lemos um trecho do livro de Alice Walker, In Search of Our Mother Gardens. Virginia Woolf, no livro Um Teto Todo Seu, escreveu que para que uma mulher escreva ficção, ela deve ter certamente duas coisas: um teto todo seu, com chave e fechadura, e dinheiro suficiente para se sustentar. Então, o que dizer de Phyllis Wheatley, uma escrava que não possuía nem a si mesma, uma enferma e frágil menina negra que às vezes precisava até de alguém que a servisse, tão precária era a sua saúde, e que, se tivesse sido branca, seria facilmente considerada intelectualmente superior a todas as mulheres e a maioria dos homens da sociedade de sua época. Virginia Woolf escreveu ainda mais, não falando da nossa Phyllis, que qualquer mulher nascida com um dom no século XVI, em ser a século XVIII, em ser a mulher negra, em ser a nascida ou tornada escrava, teria certamente enlouquecido, atirado em si mesma, ou terminado seus dias numa cabana solitária fora da vila, meio bruxa, meio feiticeira, em ser a santa, temida e alvo de zombaria. Porque é preciso pouca habilidade e psicologia para ter certeza que uma menina altamente dotada, que tentou usar o seu dom para a poesia, terminaria tão frustrada e impedida por instintos divergentes. Adicione correntes, armas, o chicote, teu ser corpo como posse de outrem, submissão a uma religião alheia, que ela certamente perderia sua saúde e sua sanidade. Aqui no Brasil, citamos Carolina Maria de Jesus, que escreveu Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, em 1960, com o auxílio do jornalista Audálio Dantas. Carolina Maria de Jesus, escritora, compositora, cantora e poetisa, era negra, mãe solo, catadora de papel e moradora da favela do Canindé, desocupada para a construção da famosa Marginal do Tietê, em São Paulo. Na infância, Carolina Maria de Jesus aprendeu a ler e era uma menina que pensava sobre questões sociais. Teve uma vida muito sofrida e viu a escrita como uma maneira de sair da invisibilidade social. Morreu pobre, mas nos deixou uma rica obra literária. Finalizamos o nosso vídeo com mais 2 excertos do livro de Virginia Woolf. Eu contei a vocês no percurso desse ensaio que Shakespeare teve uma irmã, mas não procurem por ela na vida de poeta de Sir Sidney Lee. Ela morreu jovem, coitada, nunca escreveu uma palavra. Agora eu acredito que essa poeta que nunca escreveu uma palavra e foi enterrada no cruzamento ainda vive. Ela vive em vocês e em mim, e em muitas outras mulheres que não estão aqui essa noite, pois elas estão lavando pratos e colocando as crianças para dormir. Mas ela vive, pois grandes poetas nunca morrem. Elas prolongam a sua presença, elas precisam apenas de uma oportunidade de caminhar entre nós na pele. Essa oportunidade, como eu vejo, está agora em nosso poder lhe conceder, pois eu acredito que se nós vivermos cerca de mais um século e tivermos 500 libras por ano cada uma de nós e um teto todo nosso, se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, então a oportunidade virá. E a poeta morta, que era irmã de Shakespeare, dará vida ao corpo que com frequência ela sacrificou.
Hoje está em nosso poder outorgar poder a tantas outras mulheres que foram silenciadas.